Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhe servir de testemunho. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olá, graça, paz e alegria. Que alegria poder ter esse tempo para poder meditarmos juntos a respeito das coisas do Senhor. Muito bom que você esteja aqui para acompanhar essa mensagem. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por termos esse privilégio, por podermos buscar a Tua vontade, que nós possamos entender mais do Teu querer. Fala ao nosso coração, toca-nos com a Tua vontade, que nós possamos então sair e anunciar ao mundo aquilo que Tu tens para falar às pessoas, aquilo que Tu queres que seja revelado, anunciarmos o Evangelho, a boa nova, que em Cristo há salvação. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a terceira mensagem a respeito dos 3 Vs que envolvem a vida de Jesus. Claro, é um tema que foi definido para que pudéssemos meditar e estamos conversando a respeito dessas coisas, meditando a respeito disso. Nós comentamos na primeira mensagem a respeito do primeiro V, que envolvia a questão da expectativa ainda do cumprimento da profecia, que Jesus ainda iria nascer, toda a promessa em torno da vinda de Jesus, e então naquele momento o V era Jesus vem. Depois, na segunda mensagem, nós falamos a respeito do cumprimento da profecia, do momento histórico em que Jesus de fato nasce, e nesse momento o V era Jesus veio. Seguimos então com a nossa meditação hoje, com uma leitura que nós fizemos bíblica no começo, e nós vamos comentar bastante coisa a respeito dessa leitura bíblica, e não só a respeito dela, mas bastante a respeito dessa leitura que nós fizemos no começo. Quando acontece uma grande guerra, ou algo que choca o ser humano de forma
exagerada, sempre há alguém que diz: ah, isso é o fim do mundo. Bom, pelo menos a respeito de guerra e de rumores de guerras, o que seria rumores de guerra? Um exemplo é a Guerra Fria. Quem viveu ou quem estuda nos livros de história sabe que de fato não foi uma guerra, mas era uma guerra de nervos, e chamava-se Guerra Fria. E ela foi um grande rumor de guerra, que poderia estourar algo a qualquer momento. Então nós temos aí um exemplo. Mas guerras mesmo, fica mais fácil de se notar, de se saber, de metrificar que ali aconteceu uma guerra de fato. Rumor de guerra é algo parecido com Guerra Fria, não necessariamente só aquilo. Quantas coisas que nós ouvimos nos noticiários falando que a qualquer momento pode estourar uma disputa, uma guerra, e no fim não acontece nada. Isso também é rumor de guerra. Mas, falando de guerra e de rumores de guerra, com base no texto que nós lemos no começo, eu posso afirmar: isso não é o fim do mundo ainda. É apenas o princípio das dores. Ufa! Mas, pelo texto e por toda a compreensão de escatologia, ainda há mais algumas coisas que precisam acontecer antes do fim de fato. Para que esse fim de fato chegue, nós temos que esperar algo, por exemplo, que está no versículo 10 do texto do Evangelho de Marcos, que nós lemos no capítulo 13. E esse versículo chama minha atenção a respeito dessas coisas de esperar a volta de Jesus, o tempo do fim. Esse versículo 10 chama minha atenção. Diz ali que o Evangelho precisa ser pregado entre todas as nações. Você sabia que, por mais louco que pareça, dentro do Brasil há nações que não possuem em sua língua um único versículo da Bíblia? Apesar de, por questões políticas, alguns tentarem dizer que não é bem assim, que nós somos todos brasileiros, e somos mesmo, somos todos brasileiros, mas nós não podemos descuidar e desconsiderar que existe sim uma diversidade. E, na verdade, os missionários que trabalham entre povos que vivem dessa forma dão testemunho de que isso é uma realidade. Algumas tribos indígenas permanecem afastadas da sociedade e estão nessa situação. São consideradas nações, ainda que sejam brasileiros, ainda que estejam dentro do Brasil, têm costumes, têm língua, têm coisas totalmente diferentes. Não são como alguns índios que nós já conhecemos e que têm mais interação, e alguns não têm interação nenhuma, e nós não temos, estão isolados, estão afastados. Alguns missionários chegam até eles e descobrem que há um grupo gigante ali, claro, em proporções no número de pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela aldeia, daquele grupo indígena, mas há várias pessoas ali. Quando nós pensamos em missões, nós pensamos muito em falar do Evangelho a todas as nações, pensamos nos confins da África, mas é importante ir para lá, é verdade, mas no nosso Nordeste nós temos, apesar de tão cheio de fé, o verdadeiro Evangelho não é tão apresentado e ainda não tem tanto espaço. Isso está mudando. Aleluia! Isso está mudando e o Evangelho de fato está avançando também no nosso Nordeste. Mas nós precisamos clamar ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para que esse trabalho possa seguir. É preciso testemunhar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Falar do verdadeiro Evangelho e não de mentiras que muitos inventam na tentativa de propagar algumas coisas apenas do que diz a Bíblia. Falar do Senhor e não de dogmas ou crenças. Falar do amor de Jesus e não de uma placa de denominação. Claro, enquanto nós estamos por aqui, as denominações acabam permitindo algumas adequações, alguns ajustes. Mas elas não podem limitar o fato de levarmos o verdadeiro Evangelho para as outras pessoas. As denominações precisam estar a serviço da missão, e não a missão a serviço das denominações. As reuniões, as atividades que acontecem, a mesma coisa. Ou nós estamos construindo na areia. Nós precisamos ter consciência que o interesse não é levar as pessoas para a minha igreja, fazer a minha igreja crescer sempre mais e mais, mas levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Claro, se elas ficarem em nossas comunidades, será motivo de alegria. Agora, mais alegria nós devemos ter por ver pessoas convertidas de fato ao Senhor Jesus. Grandes campanhas de evangelismo podem ajudar no crescimento de uma comunidade,
mas só o acompanhamento através do discipulado é que permitirá que crentes verdadeiros sejam formados, construídos sobre a rocha, não mais sobre a areia, mas sobre a rocha que é Jesus. Não para acreditarem em qualquer coisa, mas para poderem discernir o que a palavra de fato diz. Não precisando que alguém interprete, mas recebendo do Espírito Santo e compartilhando com pessoas mais ou menos experientes aquilo que o Senhor toca em seu coração. É necessário que cumpramos o ID de Jesus. Talvez, já falamos a respeito disso, seria mais bem traduzido se a expressão fosse indo, pois a ideia do texto original não se limita a coisas que nós deixamos para trás e vamos para um lugar para falar a respeito do Evangelho, mas indo por todo lugar, inclusive deixando tudo e indo para um lugar, para pregar o Evangelho naquele lugar, mas em todas as situações, indo mais longe ou nos nossos afazeres do dia a dia, nós devemos falar e manifestar o Evangelho. Na rua de casa, na farmácia, no ônibus, na padaria. Pãozinho quente é bom, né? Por onde nós formos, nós devemos anunciar com discernimento e ousadia o Evangelho do Senhor Jesus. E em tempos em que não se deve ir a tantos lugares, vou falar mais adiante um pouco a respeito de como vejo esse momento atual da pregação e do anúncio do Evangelho, mesmo de casa. Claro que nós devemos anunciar, mas devemos evitar ser chatos. Sempre que possível, nós devemos falar do Evangelho, é claro, mas evitando exagerar para que as pessoas não achem que nós estamos forçando demais a barra. Talvez elas achem que a gente esteja forçando sempre, porque nós vamos falar bastante a respeito disso. Quando nosso coração estiver cheio disso, nós falamos disso o tempo todo. Mas nós temos sim que tomar cuidado, temperar, que seja de fato temperado para que possa anunciar e tocar corações e não complicar esse anúncio e dificultar a divulgação da mensagem. E mais do que falar, nós devemos viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho com ações nossas do dia a dia, para que nós possamos anunciar, mesmo que não digamos uma única palavra. Nós vemos muitas pessoas se rendendo mas hoje em dia é assim, é diferente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos tomar cuidado com a forma que praticamos as coisas em nossa vida, porque a nossa prática precisa revelar que temos compromisso com o Evangelho. Não tem adequação, atualização. Não, nós temos que viver o que o Evangelho diz. Mas nós precisamos entender e viver o que o Evangelho diz, e não o que nós criamos ou achamos que é melhor, mas de fato o que o Evangelho diz, anunciando que em Jesus a salvação. Muitos de nós se preocupam muito em falar dos erros e da possibilidade de condenação, quando o Evangelho é boa nova, é dizer, esse caminho pode ser mudado, você pode ir e não pecar mais, e Jesus tem salvação para você. Nós temos sim que falar que há erro, que há necessidade de conversão, mas nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos a boa nova. A condenação já está posta. Nós anunciamos o caminho para fugir dela. Nós nos aproximamos das pessoas, nós vivemos como Jesus fez. E quando Jesus se aproximava dos pecadores, os religiosos achavam que ele era um pecador também, onde já se viu. E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas acham a mesma coisa. Se a gente se aproxima de alguém que ainda está praticando coisas erradas, esse aí está fazendo coisa estranha, está aceitando essas... Não, eu estou querendo testemunhar para mostrar que ela pode mudar de vida e viver o Evangelho de acordo com o Senhor. Quero mostrar o amor do Senhor. Jesus veio porque Deus amou o mundo. Nós não temos que nos preocupar simplesmente em dizer, vai para o inferno. Não, nós temos que dizer, sai dessa vida, Jesus tem a solução. Olha só como é que é viver com Jesus e viver no dia a dia com essa pessoa. As passagens bíblicas são mais duras com aqueles que dizem que vivem o Evangelho, que vivem as coisas de acordo com a vontade do Senhor, mas pregam algo diferente, mas fazem coisas diferentes. Não são tão duras com os de fora. Os de fora precisam ser alcançados. Aqueles que dizem que vivem o Evangelho e fazem coisas estranhas, esses sim, os textos bíblicos, as cartas, são duras. Então nós temos que tomar cuidado como nós anunciamos, como nós vivemos, como nós fazemos o anúncio da boa nova, do Evangelho do Senhor. Como eu comentei antes, o versículo 10 do Evangelho de Marcos
diz que o Evangelho precisa ser testemunhado a todas as nações. Acredito que nesses dias, que muitos tiveram dificuldades para manter suas comunidades de fé funcionando, e por precaução e para não tentar o Senhor, devemos manter todas as precauções, tivemos um grande boom de propagação da mensagem. Realmente não sei se nós estamos nos últimos dias do ponto de vista do nosso relógio, mas eu sei que o Senhor Jesus logo voltará. No tempo de Deus isso é a qualquer momento. E acredito que muito das atividades e dos resultados desses dias em que a igreja foi para a internet devem permanecer e ser mais um espaço para a propagação da mensagem do Evangelho. A respeito do versículo 10 de Marcos, eu me lembro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o versículo 14, ele é um pouco mais claro ainda do que Marcos fala, citando a mesma situação. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim, eu vou ler aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só quando o evangelho for anunciado a todas as nações é que virá o fim. Assim, você e eu somos um pouco João, o Batista. Lembra que ele precisava preparar o caminho do Messias? Pois então, você e eu precisamos anunciar o Evangelho a todas as nações para que o fim aconteça e Jesus retorne dos céus para buscar a todos nós e para que Ele esteja conosco e nós estejamos com Ele onde quer que Ele esteja. Precisamos preparar o caminho de Jesus, que um dia subiu aos céus e da mesma forma preparamos o caminho para que Ele retorne de lá para nos buscar. Nós não preparamos as coisas para que Ele venha e simplesmente sente no trono. Alguns pensam isso, que tudo deve ser feito para que Jesus simplesmente venha e sente no trono. Não, nós jogamos sementes, anunciamos para testemunho das nações e então virá o fim. E o Senhor é que foi preparar lugar para nós. Nós preparamos a volta do Senhor, de certa forma, porque o texto diz que nós temos que pregar o Evangelho, temos que testemunhar às nações a respeito do Evangelho do Senhor. E isso sim é preparar. Nós jogamos sementes, nós anunciamos, nós testemunhamos para que as pessoas tenham conhecimento do que o Senhor tem para elas, de qual é o plano de Deus nisso tudo, na história da humanidade. Então, como João, o Batista, nós devemos anunciar. Agora com a história a nosso favor. João, ele preparava o caminho para a manifestação com base em profecias e no seu chamado, claro. Nós conhecemos pela manifestação do Messias. Podemos anunciar o que ele fez e o cumprimento de cada profecia ao longo da história. E olha que não são poucas. E quanto mais a arqueologia encontra vestígios do passado, que antes só era confirmado pela Bíblia, e antes dessa descoberta da arqueologia, só a Bíblia que falava a respeito, e quanto mais se pensa que a Bíblia vai ser contrariada com essas descobertas, no fim, mais se descobre que a Bíblia tinha razão. Vamos preparar então o caminho do Messias, vamos anunciar, vamos jogar semente, nós não estamos fazendo com que tudo esteja preparado simplesmente para a volta de Jesus chegar e sentar no trono. Nós já comentamos sobre isso em outra mensagem, mas nós preparamos anunciando o Evangelho, falando para as pessoas, testemunhando que Deus preparou a salvação através de Jesus. Assim, revelando o terceiro V, um pouquinho antes de encerrar a mensagem, eu digo, Jesus virá. Jesus vem. Antes do nascimento, a profecia a respeito da vinda de Jesus. Jesus veio, nasceu o Messias, manifestou-se e Jesus virá. Preparamos o caminho anunciando o Evangelho, pois um dia ele voltará. As duas outras partes dessa profecia, vem e veio, já estão cumpridas. Falta apenas uma parte, virá e logo chegará o dia. Até lá, jogamos sementes, anunciamos o Evangelho para testemunho de todas as nações. Jesus virá. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.